Como que vocês viram aí e qual o impacto, né? A gente já estava falando um pouquinho da questão de inflação, não só no Brasil, a gente comentou bastante, repercute muito, principalmente a questão nos Estados Unidos, falamos agora de China, mas a gente viu aí um indicador muito alto que veio da Europa, né, da inflação lá na Europa, 3,5%, se eu não me engano, foi isso? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Queria saber como que vocês viram aí esses números e os impactos, as consequências disso aí para o mercado como um todo. Pode ser o Gustavo primeiro. Bom, os dados de inflação, tirando a China, inflação ao consumidor, eles estão vindo altos na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, e todos os bancos centrais estão falando. A gente entende que esses dados são mais transitórios, e de fato, os dos Estados Unidos começaram nessa direção. O áudio cortou novamente, Gustavo. Voltou. Agora deve ser aquele mau contato no fio, né? Mas voltou. Não, é que estão me ligando aqui, mas acho que voltou. Ah, entendi. Bom, voltando então. Então a gente está vendo o Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos com a inflação mais alta, mas sinais agora começam a surgir de que essa inflação de fato é mais transitória. O que preocupa quando a gente faz a conexão com o Brasil é que alguns elementos são um pouco mais diferentes aqui. A gente começa a ver no Brasil que a parte de difusão, como acho que eu talvez até mencionado aqui já antes, que é quantos itens do IPCA estão subindo ao mesmo tempo mensalmente. Sim. Isso está aumentando de forma considerável. E isso mostra que a inflação está se espalhando. E lá fora isso não está sendo tanto assim. Está bem mais pressionado para aqueles índices, para aqueles componentes dos índices que são mais ligados à parte industrial que está travada, ainda que não normalizou. Você vê itens que pesam muito, carros usados, isso vai normalizar. Quanto mais a gente conversar aqui, a cada mês, vai ser que está mais próximo de uma normalização, não é que vai piorar. Aqui no Brasil, a gente sentiu algo um pouco diferente. As coisas estão se espalhando porque as pessoas estão sentindo pressão nos custos delas diários, então por isso que elas estão repassando preço. Não é que uma pessoa compra carro toda semana, ela compra carro de tempos em tempos, enfim, existem diferenças. E a tua opinião, Marco? Até mostrei um gráfico hoje aqui pela manhã, que acho que é um pouquinho olhando para o lado do copo meio vazio em relação à inflação, que os consumidores já estão esperando uma inflação mais alta, né? Como o Gustavo falou, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então, a hora que o consumidor fala, o preço vai subir, a gente já até pode ter um movimento aí meio referência circular, ou seja, o consumidor corre para comprar antes, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma sinalização de redução do consumo lá na frente. Você, se realmente a inflação vai subir, eu vou comprar, mas eu vou evitar um consumo num preço mais alto daqui 1 mês, 6 meses, 12 meses. Então, a minha preocupação é se não só ao comportamento da inflação, que eu não me preocupa tanto assim, mas em relação às expectativas da população em relação a esse indicador. Então, quando você fala, realmente vai subir um preço lá na frente, talvez você já ou antecipe ou até tenha uma expectativa de redução do consumo, ou seja, menos consumo lá na frente, menos crescimento. Esperamos que isso não aconteça, mas esse gráfico mostrava que realmente a população, esse gráfico era específico para os Estados Unidos, já está vislumbrando uma inflação crescente lá na frente, né? Não quer dizer que vai acontecer, não são economistas, mas a população com receio que os preços continuem subindo, isso pode afetar em algum momento a expectativa também de consumo. Essa seria a minha preocupação, olhando um pouco para o lado do copo meio vazio. Ao mesmo tempo, eu não vejo também uma inflação considerada descontrolada, pelo menos nos Estados Unidos, em outros países desenvolvidos, né? Aqui no Brasil também não, né? Mas aqui realmente a gente está num patamar um pouco acima da média mundial. Então a minha preocupação é muito mais em relação à contaminação nas expectativas do que realmente os índices têm sido apresentados. Inclusive saiu um índice americano essa semana aí, de certa forma mostrou algum comportamento um pouco mais benigno na inflação americana, né? Gustavo, quer concluir alguma coisa sobre esse assunto? Claro. E, por favor, já faz o seu recado final aí já na sequência. Claro. Tá. O que o Marco comentou, acho que é algo bem especial que um estudante de economia e de administração aprende quando cursa a macroeconomia, que primeiro você aprende o que é inflação, o que é câmbio, o que é juros, depois você aprende o que é expectativa de inflação, por que esse elemento expectativa faz diferença nos preços. Porque como o Marco falou, porque se as pessoas esperam uma inflação mais alta adiante, faz diferença na inflação de hoje. E é exatamente o que a gente consegue estudar no Brasil nos últimos anos. Quando a gente tinha o Banco Central do Ilan Goldfarb com o Temer,
No primeiro ano ele entregou uma inflação super baixa, no segundo foi maior. Mas de qualquer forma, as expectativas não dispararam. As pessoas entendiam que ia ter uma inflação um pouco mais alta, mas você olhava o Boletim Focus, era praticamente estável ao longo do ano, um outro ajuste bem leve, bem suave. Então isso não pressionava a inflação de expectativas. Agora a gente convido todo mundo a entrar no site do Banco Central e apertar lá no Focus e olhar quantas semanas seguidas as pessoas puxam a expectativa de inflação para cima. Mais de 20. Isso Mais não é de 20. saudável, porque justamente as pessoas olham toda semana e imaginam que vai ser mais alto e aí projetam que vai continuar bem mais forte. Então tem efeitos na inflação de hoje, tem efeitos na economia de hoje, se as pessoas projetam inflações maiores, se as pessoas têm expectativas piores adiante, acaba impactando o hoje.